Vamos ao debate, agora na edição da noite. São nossos convidados Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, Pedro Santos Guerreiro, diretor do Jornal Expresso, e os advogados António Raposo Subtil e João Diogo Manteigas. Meus senhores, sejam bem-vindos, muito boa noite. Rui Gomes da Silva, é inevitável começar por si. O que é que lhe pareceu esta declaração do presidente do Benfica? Era a declaração que um benfiquista estaria à espera de ouvir do seu presidente, neste momento tão complicado para o clube? Boa noite também aos convidados. Acho que a pergunta que me faz tem uma resposta, acho muito simples, acho que sim. Acho que primeiro se impunha, eu quase diria que era manifestamente obrigatório que o presidente do Benfica falasse. Eu acho que durante muito tempo, em vários processos, manteve-se em silêncio e isso prejudica até a imagem do próprio Benfica, ponto 1. Ponto 2, em termos formais, foi correto, disse que não temia a investigação. Disse que descansou os benfiquistas dizendo que não havia nada que o Benfica pudesse ser acusado e, a partir daí, dizia que esperava que a Justiça, no seu término, no fim do processo, concluísse como ele garantia aos benfiquistas que não havia nada a temer. Digamos que também não podia muito mais. Eu acho que haverá aqui uma ideia de que a Justiça não é só a decisão final, não é só nem a sentença, nem o acórdão da relação, nem o acórdão do Supremo, se lá chegarmos. A Justiça é todo um processo que vai desde a investigação até ao fim. Aquilo que o Presidente do Benfica queria dizer é que não acreditava não na Justiça da investigação, não possivelmente na Justiça da abertura do inquérito, não na Justiça das várias fases até à decisão final. O que ele acreditava é que aquilo que ele queria dizer é que na decisão final acreditava na absolvição do Benfica. Ouça, eu também espero, como é evidente, é isso que todos esperamos no Benfica, é que mesmo com algumas fragilidades da acusação, eu acho que elas existem, há ali matéria que preocupará qualquer pessoa. Só uma pessoa insensata ou insensível é que não ficará preocupado, como do benfiquista e de outro clube que terá de alguma maneira, de algum gáudio, de ver aquela acusação ao Benfica. Está a falar em concreto de que situações descritas nesta acusação? Dos termos das acusações, das entradas, da utilização, da cedência de informação, tudo isso, aquilo que vem na acusação. No fundo, o conteúdo da própria acusação. Quanto à ligação deste conteúdo da acusação em relação aos crimes desportivos, que é essencialmente aquilo que, e aos efeitos desportivos dos próprios crimes, das próprias acusações, é que me parece que são frágeis. E aí, nesse aspecto, esta última peça que nos falava sobre, ou penúltima peça que nos falava sobre os efeitos desportivos, perca de pontos, perca de campeonatos, etc., tanto quanto me é dado a perceber, acho que o Benfica não corre esse risco. E sobre isso daqui a pouco também ouviremos aqui os especialistas. Agora, como é evidente, tem aqui um dano, como é evidente, é a tristeza que isto impõe, é a fragilidade emocional, a fragilidade na discussão que isso levanta e, de alguma maneira, aquilo que para cada um dos benfiquistas durante 10 anos serviu de arremesso, de arma de arremesso em relação a clubes adversários, a acusação de corrupção, no fundo, vem-se virar contra nós. O que é que todos esperamos, no fundo? É que estas acusações de corrupção, ao contrário das outras, que foram ganhas por razões formais e que não foram avaliadas o conteúdo, nunca foram avaliadas, de facto, se a verdade material correspondia às acusações, até porque tivemos várias provas disso e que só por razões formais acabaram ou não condenação, aqui o Benfica não fuja e não se esconda atrás das formalidades. E que na parte material, na parte de conteúdo, na parte das acusações, faça provar o Urbi et Orbi que nada disto tinha efeitos esportivos, nada disto correspondia. Dir-me-á, mas aqui foi evidente uma estratégia do Benfica. Como sabe muito em processo penal, eu há bocado falávamos, antes de começarmos, no escritório que pertence, não fazemos muito penal, não temos muito penal, só acessoriamente, mas depois farão isto. O processo penal muito tem a ver com razões de estratégia. Não tem tanto a ver com o direito, com o conhecimento de direito, mas das definições de estratégia e aquilo que, conhecendo um bocadinho de direito também, como diria o Essa, o latinzinho não faz falta, faz sempre falta, mas de uma maneira estratégia. E, portanto, aquilo que eu espero é que aquilo que eu hoje notei também, que já vinha nos últimos comunicados, é que o Benfica faz aqui uma defesa dizendo a nossa posição é esta, a posição da SAD é esta, com Paulo Gonçalves não temos nada. E, portanto, a partir daqui haverá duas linhas diferentes. É possível acreditar nisso? Estou-lhe a perguntar diretamente. A partir daqui haverá duas linhas de defesa, uma de Paulo Gonçalves, outra do Benfica. E, portanto, a partir deste momento em que o Presidente do Benfica declarou de viva voz, expressamente, que não falou em Paulo Gonçalves, a partir de hoje, pensando, é que Paulo Gonçalves terá uma questão para se defender, o Benfica terá outra. Possivelmente, até indeterminadamente, poderão ser contraditórias. Mas não deveria essa estratégia ter sido tomada mais cedo, na sua opinião?
Ouça, vamos lá ver uma coisa. Respondendo, não querendo monopolizar aqui o debate, eu diria o seguinte, em determinado momento, se alguém na minha empresa é acusado de alguma coisa, o primeiro momento que eu faço é se essa acusação é séria ou não. Portanto, se essa acusação não aconteceu, ou se na aferição que eu faço dessa acusação eu acho que não há motivos para a manter, eu mantenho a pessoa em causa a trabalhar comigo. E aquilo que eu presumo é que o Benfica, aquilo que fez, até ontem ou até anteontem, até estas notícias terem saído, é que terá aferido, terá avaliado a prestação e o posicionamento da posição, o comportamento de Paulo Gonçalves e disse que não há nada a temer. Primeiro ponto. E, portanto, e só por essa razão é que o mantém em funções. E, portanto, eu não estou aqui a validar nem a avaliar os comportamentos nem de Paulo Gonçalves nem do Benfica. Estou a dizer em termos factuais, é isto que resulta. O Benfica avaliou e manteve Paulo Gonçalves. Senão tê-lo-ia suspenso, tê-lo-ia despedido, tê-lo-ia aconselhado a ir para casa, teria feito qualquer uma dessas situações. A seguir, desde ontem ou desde os últimos comunicados, desde que se soube das notícias, Paulo Gonçalves e Benfica deixaram de ter um caminho pelo menos paralelo, eu não diria quase coincidente, mas passaram a ter caminhos possivelmente divergentes, onde se encontrar lá ao fundo. Não sei se para cruzarem como linhas secantes, se para continuarem como paralelas ou então para chocarem. Mas a verdade é que isso aconteceu. Há esta teoria descrita na acusação. O Ministério Público acredita que o presidente do Benfica saberia destas movimentações de Paulo Gonçalves. Eu há pouco perguntava-lhe diretamente isso, se de facto é possível equacionar uma situação em que Paulo Gonçalves agia por conta própria sem que o presidente Luís Filipe Vieira tivesse conhecimento. Vou-lhe explicar. Acho que aqui não pode haver teorias. Ou há factos e há provas ou não há. Portanto, teorias todos temos e teorias de especulações poderemos todos ter. Eu posso especular em relação a determinadas situações que aconteceram. Poder-me-á dizer, mas conhece o Benfica e nada se fazia numa organização profundamente centralizada, nada se fazia sem conhecimento do Presidente do Benfica. Pode ser verdade, mas há determinadas situações que mesmo em organizações muito centralizadas e completamente dependentes de uma só pessoa, há coisas que se fazem sem esses conhecimentos. E, portanto, eu aqui... nós temos aqui um exemplo concreto, sim. O acesso, por exemplo, ao anel VIP do Estádio da Luz. Isso é possível fazer sem o conhecimento do Presidente? Não, vamos lá ver uma coisa. Tudo aquilo que eu vi nas acusações é possível fazer sem conhecimento do Presidente do Benfica e o contrário também é verdade. Tudo aquilo é possível fazer só se o Presidente do Benfica deixar. Repare, eu não vou aqui entrar em especulações. Não sei se... Repare uma coisa. Dar camisolas... compreenderá que mal seria se o Presidente de um grande clube como o Benfica, a nível europeu, tivesse a dar autorização de camisolas. Portanto, aquilo tem uma organização e admito que em determinadas autorizações seja o Presidente a dá-las expressamente, mas há outras que nem lhe passa pela cabeça. Porque senão o Presidente teria que, se calhar, saber 3 ou 4 ou 5 mil camisolas que são dadas todos os anos. Mas olhando para o reverso da moeda, porque agora, isso foram os presentes alegadamente oferecidos a troco de informação que foi dada a Paulo Gonçalves. A informação que seria importante o Presidente do Benfica saber. Paulo Gonçalves não a quereria para uso pessoal, certamente. Repara uma coisa, são tudo teorias possíveis. Eu não estou aqui para defender o indefensável. Estou aqui para defender os valores, os princípios que acredito que o Benfica defende, que acreditei que sempre que o Benfica defendia e que me levou a ter toda a legitimidade para durante anos atacar e criticar questões como o apito dourado, como ainda recentemente o cashball. E, portanto, não me peçam para defender o indefensável. Peçam para defender aquilo que eu acho que é possível defender. E dentro disso está, em primeiro lugar, o Benfica e, a partir daí, aquilo tudo que eu acho que não belisca minimamente a posição do Benfica. E lhe digo assim, teorias haverá muitas. No processo penal, poderemos todos ficar com a consciência, com a convicção de uma coisa ou de outra. Mas aqui tem que haver provas evidentes e factuais de que o Presidente do Benfica sabia, de que alguém da SAD sabia, poder-me dizer, é difícil isso acreditar, ou seja, talvez. Mas há também tanta coisa na vida que é difícil de acreditar e que não se consegue provar em processo penal. E vamos tentar esmiuçar também um pouco mais esta acusação. É por aí que vamos, Pedro Santos Guerreiro, porque o Expresso também foi lendo a acusação tornada, entretanto, pública também pela SIC. E, no fundo, é este o fio condutor no que diz respeito à SAD do Benfica, é de que a SAD saberia destas ações de Paulo Gonçalves. É essa a linha essencial desta acusação? A acusação tem muita informação, não lhe vou chamar provas, mas tem muita informação em relação aos dois oficiais de justiça e em relação a Paulo Gonçalves e há, quer dizer, a quantidade de vezes e a quantidade de processos sobre os quais é recolhida informação e a quantidade de vezes em que é feito esse acesso
Sobre isso há muita informação e estamos a falar, como a peça mostrava, de informações sobre processos, muitos deles que vão ser notícia por outras razões, também sobre o Benfica, o caso dos e-mails, há informações sobre o processo do Futebol Clube do Porto contra a Bola e contra Miguel Sousa Tavares, de processos do Benfica contra Francisco J. Marques, Bruno de Carvalho, Nuno Saraiva, enfim, há uma série de informação sobre a qual é recolhida, uma série de processos sobre a qual é recolhida informação. Depois, a informação que é apresentada sobre a Benfica SAD parece-me ser, e não estou a fazer esta avaliação do ponto de vista jurídico, porque obviamente os advogados serão mais avalizados para falar sobre isso, mas parece-me ser menor, para não dizer menos forte, mas parece-me de facto ser menor. E é por isso que esta defesa do Benfica, repare-se que o Benfica mudou, não é verdade que o Benfica não tenha reagido até hoje, o Benfica passou meses a dizer, sempre que saiu uma notícia, a falar basicamente das teorias da cabala, não é? Que é mais ou menos corriqueiro nestes temas. Ou eram jornalistas que perseguiam, ou eram magistrados que perseguiam, etc. Não foi isso que Luís Filipe Vieira hoje veio dizer. O que ele diz, e está obviamente a ler aquilo que algum advogado escreveu, e é natural nestes casos que assim seja, o que ele diz é fazer um corte entre o Benfica e Paulo Gonçalves. E, portanto, distancia-se não só de Paulo Gonçalves, como diz, não há provas em relação ao Benfica. E aquilo que parece estar no resultar desta acusação, portanto, aquilo que é dito é que Luís Filipe Vieira teve conhecimento de um caso concreto de bilhetes, Paulo Gonçalves é equiparado na acusação a um diretor do Benfica e, portanto, estaria em substância a representar o Benfica. Não parece haver, de facto, provas concretas de que Luís Filipe Vieira tivesse envolvido no esquema de corrupção. É bom lembrar que são vários crimes, não é? Como sabemos. Há um crime muito grave, é o crime de corrupção. O Benfica SAD está acusado de corrupção. Não é um crime qualquer, é um crime grave. Não sei se isto é indiferente ao facto de Luís Filipe Vieira não estar no próprio processo, admito que não seja indiferente. Ele próprio referia esta noite isso, que não há concretamente nenhum administrador que seja diretamente acusado. Acusado não, embora haja referências na acusação. Agora, os casos de corrupção hoje em tribunal já não são julgados da mesma maneira que eram no passado, havendo já casos em que podemos chamar-lhe de por dedução, verosimilhança ou inverosimilhança, já há procedimentos judiciais que são diferentes do que aconteciam antigamente. Portanto, não sei, obviamente, que desfecho é que vai ter esta acusação, mas esta defesa do Benfica é uma defesa já jurídica, este comunicado é completamente jurídico, e é completamente diferente de tudo o que foi dito ao longo de meses, não só sobre este caso, mas também sobre muitos outros, porque já não é a teoria da cabala, de que isto é tudo fantasia, que isto é tudo invenção ou de jornalistas ou de magistrados que não são do Benfica, enfim, aqueles argumentos que foram sendo usados e que vão caindo à medida que a complexidade dos vários casos vai adensando e vai enrodilhando. E à medida que têm também conhecimento de pormenores, porque esta acusação de facto traz pormenores que possivelmente até agora a Benfica SAD não tenha tido informação. Há de facto muita informação nesta acusação sobre os crimes de que são acusados de Augusto Silva, Júlio Loureiro, Paulo Gonçalves e a Benfica SAD. Portanto, nós não estamos no momento em que estávamos. Nós não estamos no momento das notícias que são desmentidas ou das teses dos magistrados que são anti-Benfica. Nós não estamos nessa fase. Houve uma acusação, a acusação foi muito rápida. Isso provavelmente tem a ver com este é um caso muito complexo. Houve muita informação disponível. Terá tido a ver também com o facto de o caso minar diretamente o sistema de justiça. Portanto, há uma intrusão direta no sistema de justiça e é muito possível que o julgamento seja agendado para um prazo relativamente próximo. Enfim, haverá a fase de instrução, eventualmente, mas é muito possível que seja no próximo ano. E, portanto, todo este processo também é muito rápido, ao contrário dos outros. Não é um caso muito complexo do ponto de vista da prova, daí também ter sido provavelmente tão célere, ao contrário do que nós estamos habituados. Agora, repito, nós não estamos no momento em que estávamos aqui há uma semana e o Benfica também já não está a reagir da mesma maneira como vinha reagindo. E há pouco, Pedro, tu referias a possibilidade da acusação ser um pouco mais frágil no que toca à SAD do Benfica. Eu não digo mais frágil, digo que há menos informação.
Pelo menos há menos informação que possa implicar a SAD do Benfica. O João Diogo Manteiga estava aqui a salientar precisamente o facto de não haver nenhum administrador que seja diretamente acusado, nem o próprio Luís Filipe Vieira. E há uma diferença nisso? Claro. Uma pessoa coletiva não se vincula para ela própria. Uma pessoa coletiva vincula-se através de pessoas singulares. Neste caso, os seus administradores, sendo uma SAD. É importante que nós esclarecemos aqui algumas informações que têm vindo a ser, enfim, ao cabo, eu já vi durante o dia 2, pelo menos, alguma desinformação, como se costuma dizer. Primeiro de tudo, porque é que esta acusação é rápida? Essencialmente porque havia um detido e, portanto, o prazo da detenção preventiva terminava esta semana. Terminaria dia hoje até, salvo erro. Amanhã. E, portanto, amanhã dia 6. Portanto, isto é o motivo principal pelo qual a acusação tem que sair já ao arquivamento. Segundo ponto, extremamente importante. Se a Benfica SAD é constituída arguida há uma semana atrás, ou menos de uma semana atrás, significa que até à data não havia indícios ou algum tipo de imputação factual dirigida à Benfica SAD. E, portanto, isso surgiu, ou o Ministério Público entendeu que isso só surgiu mais recentemente numa fase final do inquérito. Isto também não deixa de ser estranho, mas é possível. Atenção. O que eu gostava de relevar, que é estranho, e aqui é uma opinião minha, é pessoal, mas, enfim, pessoal, profissional, mas quer dizer, acho que faz todo o sentido. É estranho, por experiência própria, neste tipo de processos, quando uma pessoa coletiva é constituída arguida, o que é perfeitamente possível, não obstante a sanção mais tarde, ou essa consequência legal, alguém tem que ser constituído arguido em representação dessa empresa, dessa pessoa coletiva. Não é o caso. A fraqueza que está relativamente enfim, à acusação da SAD também passa... Mas isso seria apenas uma formalidade, a constituição como arguido de uma pessoa singular? Uma formalidade essencial. Nós, há bocado, mencionou aqui o Dr. Rui Gomes da Silva, um processo que simplesmente ardeu, literalmente, com a expressão é esta, por causa de um erro formal. Uma petição de formalidade essencial foi o caso do Pinto Dourado, foi o processo do Pinto Dourado. E, portanto, não tem a ver com a substância, teve a ver essencialmente com a petição de formalidades legais, nomeadamente das escutas, neste caso. E, portanto, há aqui situações que podem servir, neste caso para a Benfica SAD, como periclitantes para a sua própria defesa. Eu confesso também que, primeiro de tudo, todos os processos que o Benfica está envolvido, este é o primeiro que tem uma acusação. E, portanto, findou agora o inquérito. É a primeira vez que o Benfica e os seus advogados estão perante factos acusatórios e, portanto, tem que se defender de uma maneira diferente daquela que se defendia. Isto para responder relativamente às cabalas, etc. Estamos a falar de uma fase completamente diferente, de um primeiro processo que já vai entrar numa fase de instrução, certamente, com quase toda a certeza absoluta, se fosse advogado do Benfica, pelo menos assim o faria, requeria a abertura de instrução. E, portanto, parece-me a mim, como é óbvio, que o Benfica tem que reagir de forma diferente. Quanto à questão da separação e diferenciação relativamente ao Paulo Gonçalves, eu acho que o Benfica manifestou isso no primeiro comunicado que emite relativamente a este processo. Bom, são dois arguidos diferentes, neste caso, agora sabemos que o Benfica SAD foi constituído arguida, mas cada um é uma parte do processo e, portanto, não tem que haver aqui uma reaproximação, uma aproximação, o que quiserem chamar. Cada um defende-se por si, cada um tem os seus advogados e cada um é responsável e são imputados factos diferentes e, portanto, neste caso, até acusações diferentes. Para terminar, para não tirar mais tempo também, vocês começaram há bocado por falar relativamente ao processo, enfim, disciplinar que a Federação Portuguesa de Futebol teria que abrir, inevitavelmente, quando há uma acusação. Portanto, é perfeitamente normal, isso acontece noutros tantos casos. Houve um caso mais recente, foi o caso dos jogadores do Oriental e do Atlético, quando terminou há 2 épocas o campeonato, foram detidos preventivamente e, portanto, há corrupção, também um processo de corrupção. O que é que a Federação faz? Aquilo que habitualmente faz. Ou seja, abre o processo, manda abrir o processo através do Conselho de Disciplina, manda a Comissão de Instrutores da Liga de Futebol desencadear a instrução e depois fica à espera que exista qualquer coisa, ou seja, deixa o Ministério Público investigar, acusar e depois aguarda pelo julgamento para ter a certeza que, efetivamente, no âmbito daquele processo, a Justiça Comum vai sancionar. E aí pode avançar com o processo, suspende o processo disciplinar e aguarda por isso. É o que certamente vai acontecer aqui. Primeiro de tudo, dizer já que a Comissão de Instrutores não tem condições absolutamente nenhumas para investigar, seja o que for, no âmbito de um processo deste género. Segundo, desportivamente falando, o que é que nós temos aqui? Bom, temos a SAD, que é de facto um agente esportivo, temos o Paulo Gonçalves, que é um agente esportivo também, funcionário da SAD e ao abrigo do Regulamento Disciplinar da Liga é um agente esportivo, mas não temos mais nada para além disso. E, portanto, também acho extremamente difícil ao próprio prédio desportivo, chamemos assim, nacional, conseguir investigar um processo destes, mas teria que o fazer. Aliás, é um processo independente e eu até defendi a tese de quando foi esse processo do Oriental, dos jogadores do Oriental e do Atlético,
que tinham até fundamentos, tinham provas até fora do âmbito da justiça comum para poderem avançar para um processo disciplinar, contrariamente ao que existe aqui. Portanto, sou curioso também para ver essa reação por parte da Federação. Para terminar... João, agora... mas o que está a dizer, no essencial, é que não haverá consequências desportivas deste processo, mesmo que venham a ser provados estes crimes? Há bocado ouvi o meu colega Lúcio Correia dizer, e bem, como é óbvio, que pode desencadear aqui uma linha de pensamento no que respeita a um dos arguidos, que é dirigente desportivo, observador dos árbitros, salvo erro. Não me recordo agora do nome do arguido. Com uma tese muito rebuscada. Era uma tese portanto, tão rebuscada, que era fazer considerar que um observador fazia parte da equipa de arbitragem. Portanto, logo por aí... Quero parecer, está a ver, entrar, meter um conceito, subsumir um conceito é uma coisa quase, eu diria quase... Para além disso, neste seguimento... E seria apenas por aí que o Ministério Público refere que pode ter sido afetada a verdade desportiva? Não, é por causa da Constituição da Sociedade como arguida. Assado como arguido, é evidente. Embora não seja obrigatório. Temos a Lei 50 de 2017. A questão de assado como arguido, ou mesmo como objeto de acusação, não é fundamento para penas acessórias, não é? Mas a pena acessória decorre da 50 de 2017. A pena acessória decorre de uma condenação em factos típicos que, pela sua gravidade, podem comprometer a verdade desportiva. É como um funcionário público que tem uma pena e a sua idoneidade fica manchada, então ele pode ter como pena acessória a apresentação ou a que, aliás, é pedido no processo em relação a estes funcionários públicos. Em termos de recorte de bolo, cortando às fatias, em duas pelo menos, aquilo que é a parte desportiva do futebol, campo, estádio e até, digamos assim, ao lado do estádio, e depois o resto, que é, digamos assim, os tribunais e aquilo que se passava nos tribunais, nós temos uma fatia de que está, porventura, ligada ao futebol e 28 fatias, que são os crimes de falsidade informática, que têm ligação àquilo que se passou nos tribunais. E isso é importante, porque a SAD do Benfica está acusada de um crime de corrupção ativa, importante, um crime de favorecimento ou recebimento indevido, bem, e 28 crimes de falsidade informática. Curiosamente diz 28 crimes em concurso aparente, não diz mais nada, enquanto que os outros acusados diz em coautoria. Eu pergunto, como é que o Benfica, a SAD praticou 28 crimes de falsidade informática sem ser em coautoria? Então, mas a pessoa coletiva age, não é, por intermédio de pessoas físicas. Quando ainda há pouco se fazia a pergunta, e bem, a SAD sabia? Não é a SAD que sabe. Quem sabe são as pessoas físicas. A imputação, quer em termos de acusação, quer em termos de punição a uma pessoa coletiva, é insuscetível de ocorrer sem que uma pessoa física esteja intermediário naquela situação, ou de forma ativa por dolo, ou de forma negligente, permitindo que alguém, sem responsabilidades, digamos assim, de direção, de possibilidade de conformação de atos lícitos ou ilícitos, que é que isso quer dizer, que há pessoas, administradores, que praticam atos lícitos em benefício ou em prejuízo das pessoas coletivas. E, portanto, não estou a entender, Sr. Doutor, como é que não há, de facto, nesta acusação, a indicação para já acho que um lapso. É impossível, para já um lapso. É impossível a SAD do Benfica, qualquer SAD, qualquer pessoa coletiva, praticar crimes de falsidade informática sem ser em coautoria. Ou sem ser mencionado o administrador que a obriga, que a responsabiliza. Porque quer para os factos lícitos, quer para os factos ilícitos, tem que haver alguém que arrasta a pessoa coletiva para uma acusação ou para uma punição. Isso é indiscutível. Hoje não é questão que se possa, por razões óbvias. Porque as pessoas coletivas, diz-se até no Brasil, que são pessoas artificiais. Ou seja, são pessoas criadas. Por isso nós dizemos pessoas jurídicas, pessoas coletivas, no Brasil são pessoas jurídicas, e as pessoas físicas são pessoas singulares. São as pessoas que têm vontade própria e que arrastam as pessoas coletivas para um ponto que pode ser este da prática de crimes. Depois há aqui um outro aspecto que é quando se diz a questão desportiva e tudo isto, que é o que alimenta o debate, obviamente, senão também que terminava já esta discussão jurídica na próxima semana, assim demora mais uns meses, dá a ideia que tudo isto tem a ver com futebol. Isto não tem nada a ver com futebol. Isto tem a ver com uma invasão que foi, digamos assim, praticada há uns tempos e depois foi consentida dos juristas, dos advogados, dos patrocinadores de causas que já tinham pouco tema no plano desportivo e conceberam que também se podia discutir se tu és arguido, se estás acusado, e por isso foram bisbilhotar os tribunais, foram lá ver o que é que lá está, para antecipar. Aliás, a acusação diz isto. Diz que o grande objetivo era, diz, uma vez na posse das informações, pretendiam Paulo Gonçalves e a Benfica SAD, como se a Benfica SAD tivesse uma vontade própria, antecipar diligências processuais, que seria visada e os seus colaboradores. O que há aqui é uma bisbilhotice.
Mas não tem a ver com o futebol. Mas antecipar diligências judiciais não é propriamente apenas uma bisbilhotice. Não, é gravíssimo. É gravíssimo. O clube pode antecipar determinadas decisões em relação até mesmo a si próprio. Não é? Nada tem a ver com o desporto. O que tem a ver é as pessoas que estão nas televisões a debater. E têm que ter tema e antecipação de temas. Era preciso saber se o Sr. Dr. Luís Filipe ia ser constituído arguido ou não. Vai lá ver se já tem o despacho do juiz. Já tem. Então ele fazia um comunicado a dizer: eu nunca serei constituído arguido. A tese é esta. Veja bem. Sabe das 80 páginas, das 80 páginas, quantas páginas se referem à parte da SAD? Se calhar meia página. Mas sabe quantas páginas se referem, as outras todas, a quê? Foram ver processos, o processo tal. É isto que está aqui. Por isso, o que está aqui é uma coisa gravíssima, que é as pessoas pensarem que podem aceder, invadir a informática dos tribunais e bisbilhotar coisas para ou coagir, ou para manipular, ou para fazer notícias por antecipação que desvalorizam ou para se defender, eventualmente, antecipar buscas, por exemplo, dá para estar um passo à frente da investigação. Porventura, um passo à frente da investigação também é facto. Por isso, nós temos aqui um crime gravíssimo, no caso quer do arguido Paulo Gonçalves, quer da SAD, que é corrupção ativa, centrado em factos muito precisos, ou prova ou não está provado, de favorecimento, que é o tal história do não sei quantos, já foi aqui falado, não vou entrar por aí, e depois temos falsidade informática. E aí é que nós devíamos estar centrados. Como é que é possível que instituições destas, cotadas na Bolsa, eu digo isto hoje porque não é o primeiro caso que surge nestes domínios, que saiam daquilo que é o domínio desportivo, do debate do penalti, do livre, do treinador, do jogador, e vão para fora desse palco, desse estádio, querer litigar, querer patrocinar, digamos assim, causas desta natureza, que é a antecipação ou a defesa no espectro comunicacional por invasão daquilo que é a justiça, não desportiva, mas a justiça para todos. Essa que é a gravidade. E por isso eu fico mais preocupado, não porque haja aqui uma sanção acessória que tenha a ver, que é difícil, na minha opinião, que tenha a ver com a descida de divisão, ou indemnização, ou o que seja, mas estou mais preocupado por nós conseguirmos ver, pelo menos, uma acusação onde há 28 crimes, com protagonistas como um diretor do serviço jurídico, que não estou a dizer que está, digamos assim, está acusado, mas não está naturalmente sentenciado. Mas como é que isto é possível? E depois, se formos a outros processos, temos as mesmas coisas, porque temos este aqui como acusação, mas há outros inquéritos que também estão aqui mencionados, bem mencionados, que alguma coisa vai surgir dentro, em breve, com acusações, ou pelo menos com arquivamentos, mas que se dá nota da gravidade do que é a promiscuidade fora dos estádios relativamente àquilo que é o futebol. Rui Gomes da Silva. Não, deixe-me só dizer uma coisa. Eu acho que há um bocado o Pedro Santos Ferreira falava, e bem, que era, acho que o Benfica fez aqui uma inflexão em termos estratégicos. Primeiro, até aqui era tudo uma tese da cabala. Até no último fim de semana enverdou um bocadinho aqui contra o Expresso, dizendo o Expresso, o jornal de referência, não sei o que mais. Aliás, eu escrevi isso. Sai de outros futebols, de outras histórias, que uma pessoa, quando entra nestas coisas, acaba sempre por dar-se mal. Esse desmentido durou 3 dias. Sim. E, portanto, acaba sempre por uma razão muito simples, porque há coisas que não vale a pena contrariar, porque os jornais continuam a sair todos os dias e vão tendo informações, etc. E as sociedades não fazem comunicados todos os dias. Eu acho que há uma inflexão nítida, portanto, ou seja, deixou de haver a tese da cabala para haver a tese de que era preciso contestar. E no seu entender, essa foi uma decisão demorada, que demorou demasiado tempo para o Benfica. Acho, quer dizer, ver o mundo todo a arder, não é? E continuar a assistir, a dizer que aquilo não era nada connosco, acho que é uma decisão demorada. Acho que o Benfica devia ter sido mais proativo. E o próprio presidente do Benfica poderia ter sido mais proativo, ter estado mais disponível, por exemplo, para os investigadores? Isso levava-me... Eu compreendo a sua resposta, compreendo que eu não responda sobre ela, porque isso tem a ver, a sua resposta indicia que houvesse, a sua pergunta, perdão, indicia que houvesse juízos de valor sobre as ausências. Ou seja, eu tenho que acreditar que o presidente do Benfica estava indisponível para responder ou para se deslocar ao tribunal, ou ao Ministério Público, ou à Polícia Judiciária para responder. E depois, o segundo motivo, que me parece que esse aí é a única que eu talvez sublinhasse naquilo que diz o Dr. Raposo Subtil, que é um bocadinho a ideia de que o Benfica está disposto e preparado para responder a tudo o que tem a ver com este processo, bem como, e ele diz no fim, a todos os outros processos que por aí andam um bocadinho nesse sentido. Ou seja, o Benfica está a antecipar já que vai haver uma quantidade de processos que vão estar e que o Benfica continua a estar, diz o Presidente do Benfica, de consciência tranquila em relação a esses processos. Portanto, digamos que aqui
tem duas leituras, mas eu ainda assim acho que é uma antecipação sobre a previsibilidade de haver várias outras acusações e que o Benfica está com consciência tranquila. E, portanto, antecipa-se em relação a essas matérias. Não sei, não li o despacho da acusação como é feito, como o doutor Raposo Subtil ouviu, mas enfim, presumo que são essas duas linhas de fratura em relação ao antecedente. Agora, há pouco o Rui Gomes da Silva classificava como uma teoria muito rebuscada aquilo que o Dr. António Raposo Subtil estava a leitura que ele falava ali um bocadinho da tese de que as sociedades anónimas ou de que as sociedades têm que ter alguém para agir em seu nome. Eu levaria-nos isto, eu lembro-me uma coisa que havia no tempo da faculdade, que era a desconsideração das pessoas coletivas, e se as pessoas coletivas têm ou não têm uma verdadeira, porque de facto é uma ficção, a pessoa coletiva é uma ficção, e tem que haver aqui alguém, primeiro, tem que haver alguém a atuar em nome da pessoa coletiva. Segundo, uma pergunta é, a acusação poderá ser modificada e, em determinado momento, poderá vir a dizer que a sociedade da pessoa coletiva Benfica SAD, quem atuou foi a pessoa A, B ou C no meio do processo. E até poderemos configurar outros atos. E, portanto, estarmos aqui em bandeirar em arca a dizer o Benfica não está acusado, porque não vem nenhum dos 5 administradores que lá estão, nenhum deles é acusado, quer-me parecer arranjar lenha para se queimar. Que, aliás, um dia destes. E, portanto, eu preferiria não antecipar isso, porque amanhã vem dizer assim, quem fez isto foi fulano tal e fulano tal, não os querendo nomear aos 5, não sei quem fez, e então aí cai por base esta tese de que não estamos que ninguém na administração da SAD estaria acusado. E, portanto, não entrando por aí, porque ela pode ser sempre modificável a qualquer momento. E em relação ao resto, eu acho que o Benfica tem argumentos para se defender. A mim o que me preocupa verdadeiramente é esta mancha que cai sobre o Benfica e, portanto, não é o Benfica que eu quero, não é o Benfica que eu gosto e mais, posso lhe dizer à vontade, não é o Benfica que eu conheci enquanto lá estive dentro. E, portanto, presumindo que todas as pessoas têm a presunção de inocência e todas as pessoas são inocentes até ao momento da decisão sobre a sua culpa, eu acredito piamente que as pessoas que me estão a falar verdade e que aquilo tudo que ali passou não é verdade e que, portanto, que são não factos, mas teorias. O que é que eu posso dizer? Mais nada e acreditar que a Justiça, desde o momento da instrução do processo, em termos genéricos, até o momento da decisão final, qualquer que ela seja, qual o seu momento dessa mesma decisão, que seja feita justiça, é a única coisa que eu peço. Agora, desportivamente, a mim o que é que me preocupa? Não me preocupa tanto estas sanções. O que me preocupa é o anátema que caiu sobre o Benfica, que em termos desportivos leva a que, em de todos os momentos, haja medo de decidir a favor do Benfica na dúvida. Está a ver? E isso, para mim, o principal, assim, qual é a principal causa desta... Mas decidir, mesmo em termos desportivos, está a referir-se a isso? Mas mesmo em termos desportivos, ou seja, repare uma coisa, somos todos humanos, somos todas pessoas que vivem no meio da sociedade, que leem jornais, etc. E aquilo que eu pergunto é, repare uma coisa, há determinados jornais que são órgãos oficiosos, não vamos escamotear isso, defendem um determinado projeto, possivelmente não está na linha editorial, mas defendem. Todos os dias que o Benfica tem jogos importantes, sai uma notícia qualquer na primeira página em 2 jornais. A vida é assim, pronto, e a única coisa que tem que viver é com ela assim. A única coisa que eu presumo é o seguinte, isto não será um meio de pressão para que num determinado momento, quem tem que decidir em determinado momento, na dúvida, não decida contra o Benfica. E aquilo que me perturba mais, aquilo que eu não temo, porque nestas coisas não há que temer, há apenas que lutar e que defender aquilo em que se acredita. Em determinado momento quando houver uma decisão para tomar, que essa decisão no subconsciente diga assim, se eu decidir a favor do Benfica, eu sou acusado de alguma coisa. Se eu decidir contra o Benfica, não sou acusado de nada, pelo menos deu a ideia que fui imparcial. E eu acho que a principal questão que o Benfica tem nos próximos tempos não é tanto enfrentar as teias da justiça, naquilo que ela vai concluir, e se concluir que o Benfica é culpado... O Benfica, no fundo, não é o único clube que está aqui a braços também com processos. Há questões relacionadas também com outros clubes, ou seja, essa dúvida que aqui manifesta... Com o Benfica, com o Sporting, com o Porto e com os outros clubes, posso ir bem, eu sou do Benfica, está a ver? Eu nasci, já estou com outro, meu pai fez-me sócio do Benfica quando eu nasci, não me fez sócio do futebol português nem de outro clube qualquer, eu aqui estou a defender
o Benfica. Aquilo que a mim me importa é defender o Benfica. Ou seja, eu quero é que o Benfica seja campeão. A tese da igualdade competitiva, que discutimos muito quando vamos àqueles colóquios sobre futebol, e a tese da igualdade competitiva, etc. Isto é muito bonito se falarmos do futebol americano, da NBA, etc. E dos drafts, e dos draws, e dos não sei quantos, e se é a organização que tem as coisas. Só para lhe dizer qual é o efeito disto. Possivelmente vamos ter agora, nos próximos tempos, a Liga dos Campeões. Este ano já deu 43 milhões ao Benfica. O facto do Benfica ficar fora são 43 milhões a diferença, que vai criar mais o gap entre a diferença entre o segundo, neste caso, e o terceiro classificado. Mas possivelmente vem aí o Mundial de Clubes. Ainda hoje estava num determinado almoço com uma determinada pessoa que tinha muita informação sobre isso, que me dizia, se esse Mundial de Clubes for para a frente, a cada clube, vão 12 clubes a disputar esse Mundial de Clubes, cada clube vai fazer pelo menos 2 jogos, cada jogo vale 100 milhões de euros. 100 milhões de euros possivelmente é só 2/3 do orçamento do Benfica. Será 2/3 do orçamento do Porto, será 60 ou 70% do orçamento, 75% do orçamento do Sporting neste momento, e, portanto, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. E, portanto, uma coisa que à partida tem a ver com a decisão de um penalti, a decisão de um fora de jogo, a decisão que ainda a semana passada, ou há 2 semanas, o VAR se enganou, não houve VAR e um dos clubes marcou um golo em fora de jogo escandaloso, e que depois só não estamos a discutir que isto começou aí, porque, entretanto, esse clube que marcou um golo escandaloso em fora de jogo que toda a gente viu, depois acabou por perder o jogo, senão estávamos aqui todos a discutir e a falar sobre a verdade esportiva. E esse erro, que agora é colmatado pela existência do VAR, vai determinar o quê? Que um clube possa ganhar mais 100 milhões ou menos 100 milhões no facto de poder ser apurado para uma competição europeia e nessa competição europeia ser apurado para o Mundial de Clubes. E, portanto, estamos a falar de coisas muito, muito importantes. E tem de facto esse receio que este tipo de processos possa comprometer essas decisões. Agora, qual é o outro receio? Mas o outro receio é um receio de base, é que isto seja verdade. Ou seja, não quero crer que o Benfica, que eu conheço, entre por estes esquemas. Não quero crer, e daquilo que eu conheço, enquanto os 7 anos e meio que lá tive, o Benfica de certeza que não entrou nesta situação. E, portanto, cesteiro que faz um cesto, diz o povo português, faz um cesto, faz um cento. Como neste caso, no tempo em que lá tive, ninguém fez um cesto, acredito que não tenham feito um cento. Pedro Santos Guerreiro, deixa-me questionar-te já agora sobre, no fundo, uma mudança que temos assistido nos últimos tempos da relação da justiça com o futebol, da justiça também com alguns casos a envolver políticos, porque temos discutido isso também nos últimos tempos. Surgiram vários processos, em particular no futebol, de facto surgiram bastantes, não só o Etopeira, também o processo dos e-mails, os vouchers, o cashball, há outras investigações. Há ou não aqui uma mudança em concreto da justiça em relação também ao mundo do futebol? É que a sociedade tinha um pouco a ideia de que havia muita impunidade no que diz respeito ao futebol. Houve uma mudança nesse sentido? Havia pelo menos uma sensação de impunidade, se quisermos, dos grandes poderes em Portugal. Isso mudou nos últimos anos. Quer dizer, nós tivemos um ex-primeiro-ministro em prisão preventiva, um presidente de um banco, uma das pessoas mais poderosas, que foi das mais poderosas do país, se não mesmo a mais poderosa, que está envolvido nos casos gravíssimos que conhecemos. Isso mudou. E mudou também no futebol. Basta lembrar o que disse já várias vezes, aliás, o contou já várias vezes a procuradora Maria José Morgado, que esteve no apito dourado, e que disse várias vezes, desde então, que o mundo do futebol, portanto estamos a recuar, nós estamos a falar de um período passado, que o mundo do futebol que movimentava, e ela dizia isto como uma aparente, digo eu, frustração de não ter conseguido avançar, movimentava os poderes mais influentes no país e era quase impenetrável. Isso hoje, estas investigações de que nós estamos a falar, as investigações são todas elas muito graves, embora só haja acusação em relação a uma delas, e é verdade que só uma das 28 fatias é que é sobre futebol ou sobre a corrupção, mas essa fatia é obviamente maior que as outras todas juntas. Enfim, eu acho excêntrica a sua interpretação de que é para bisbilhotar, mas tudo bem. Vamos juntar no sentido que não está envolvido o futebol, é só nesse sentido. Veja, nenhuma informação foi obtida. Há acesso a processos, por exemplo, o caso dos e-mails, onde é pedida a identificação de magistrados. O caso dos e-mails tem a ver com ligações a observadores de árbitros. O caso dos jogos da Primeira Liga, estamos a falar de aliciamento de jogadores. Mas não está aqui. Portanto, eu sei que não. Não, estou a dizer, esta acusação tem como objetivo,
objetivo, no sentido, identificou o objetivo, claro. sacar informação. Pronto, não foi para meter no campo, nem meter no estádio. Nem meter é para meter no confronto televisivo, que é uma coisa diferente. Isso é uma interpretação sua, pronto. Mas não está cá. Acho que essa é uma interpretação e acho que... Veja bem, veja o que eu diz assim. O debate televisivo não, porque eu não quero receber nenhuma informação disso. Não, eu não estou a dizer que é receber, estou a dizer que é para sustentar. Há um ladrão que entra dentro de uma casa e que é apanhado com anéis na mão. E depois podemos dizer que ele estava só a ver quantos anéis é que eram para ir para o café besbilhotar e comentar, ou que podia querer ficar aproveitar dos anéis ou não. Há uma intrusão da casa, que neste caso é a casa da justiça, entre aspas. Mas não é pela razão da prática desportiva. O que eu estou a dizer, enquanto que o apito dourado tinha no seu ADN questões relativas ao futebol, à gravidade, porventura, de comprometimentos ilícitos, aqui não. Tem uma acusação que tanto podia ser de um clube de futebol, podia ser um clube de esgrima ou de ping-pong ou de berlinde. Mas não é. É um clube de futebol e por acaso é o maior clube do país. Por acaso é, mas não tem a ver, o que eu lhe quero dar a chamar a atenção é que não tem a ver com a prática, não tem a ver com jogadores, com árbitros, com diretores desportivos, com treinadores. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ser assim, ser verdade. E é só o que está na acusação, com um jurista que resolveu ir recolher informação para antecipar e para se defender, porventura, de outros ataques que estavam a ser, digamos assim, protagonizados por... Mas é procurada informação sobre outros processos. É procurada informação sobre os processos. Mas é só para esclarecer que eu não deixo tirar a gravidade, não tiro a gravidade a esses factos. Pelo contrário, eu coloco-a muito acima do que as pessoas estão hoje a colocar. Porque estão preocupadas se vai ser despromovido, se não vai jogar no 15, perto de 40 milhões. Não, eu estou preocupado é como é que foi possível numa instituição desta e outras que estão aqui mencionadas, andar a ver os processos, a trocar informação sobre os processos, a antecipar notícias nos jornais, nos debates televisivos. Esse é que é o grande problema. Como é que isso foi possível? Como é que há o atrevimento? Como é que o mundo do futebol, os protagonistas, acham que podem ir para um palco diferente daqueles que estão habituados? Uma coisa é estarem a chamar nomes uns aos outros, foi penalti, não foi penalti, se tu estás assim, estás assado, se eu te roubei os e-mails, ou se tu fizeste isto ou aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é ir lá buscar o nome do juiz, sacar o nome do juiz, dizer se o juiz já deu despacho para constituir o juízo ou não. Isso é que é a gravidade. Essa é que é a gravidade. E só acontece porque as pessoas estavam do lado de cá, julgando que passando a cerca para o lado de lá, que é o estádio, podiam comportar-se da mesma maneira. É de uma maneira nas 27 arrogante. fatias. Há uma que não. Há uma que é um crime muito grave, que é o crime de corrupção, não é? Por isso eu disse que esse... Eu só não estou a relativizar, porque acho que o caso é grave como são os outros. E, de facto, voltando à tua pergunta, não era habitual haver este tipo de investigações. Há mais investigações, há mais clubes de futebol, como sabemos. Neste momento, nenhum clube como o Benfica está a ser investigado por suspeitas tão graves. Não há outro clube neste momento que esteja sob investigação em crimes tão graves. Os outros casos ainda não há acusação, mas são casos também muito, muito graves. Os e-mails, os jogos da Primeira Liga, o aliciamento dos jogadores e o caso particular, Lex, particular no sentido que estamos a falar de processos ligados a Luís Filipe Vieira. E isto não acontecia antes. Quer dizer, nem vale a pena falar do caso de casos anteriores, como do antigo presidente do Benfica, do Valde Azevedo, que só é preso no momento em que sai, só é detido, perdão, no momento em que sai do Benfica, etc. Sempre houve, de facto, e eu aí escudo muito naquilo que Maria José Morgado disse, e disse, repito, várias vezes, e a Procuradora nunca revelou informação específica do processo, portanto nós não sabemos exatamente do que é que está a falar, mas não só uma pessoa que esteve diretamente envolvida numa investigação, portanto passou por coisas que nós não sabemos, como é uma Procuradora, enfim, que tem uma credibilidade própria, conquistou por mérito próprio no seu trabalho profissional e na sua vida profissional. Portanto, comparando aquilo que na altura aconteceu, e o caso que falámos há bocado foi por uma questão formal que não houve, que o processo caiu, não é? Portanto, estamos a falar do caso do apito dourado. Com o que está a acontecer agora, claro que há uma mudança total na justiça. Ela não acontece só em relação ao futebol, acontece em relação, vamos chamar de poderosos por simplificação, e agora chega também ao futebol. E sim, portanto, isto mudou. Pedro, posso uma intermissãozinha com atenção, porque há processos que foram denunciados e, portanto, partem daí. Quando vocês dizem que há uma mudança na justiça, eu espero que sim, e temos visto uma justiça muito mais ativa, se calhar um bocadinho abusiva relativamente ao futebol, mas porquê? Porque há denúncias. A maior parte dos processos foram todos através de denúncias, inclusivamente o dos e-mails é uma denúncia anónima. E, portanto, nem deveria ser tratada... O processo é topeira foi um telefonema para a APJ. Nem deveria ser tratada da mesma maneira como uma denúncia não anónima. Eu gostava de mostrar um panorama ao Pedro, que há bocado faz e bem a ligação ao futebol dentro do desporto relativamente a este processo.
Veja bem este panorama. No regime, a diferença entre o regime penal geral, que neste caso é o que o Benfica, SAD, a corrupção ativa está ligada a esse panorama geral, e depois tem uma lei que hoje em dia já não é 52 de 2007 foi atualizada, em que refere assim, a corrupção ativa é quando alguém, em termos muito leigos, genéricos e resumidos, quando alguém solicita a outra pessoa, um terceiro, para que forneça algo, através de uma contrapartida, não vamos discutir isso, mas com um fim, para falsear ou alterar a verdade desportiva. Com que base, pergunto eu agora, com base nestes factos que estão aqui, agora ligando ao Benfica SAD, com que benefício, de que maneira que a Benfica SAD conseguiria pegar nessa informação e falsear ou alterar a verdade desportiva? Esta é que é a questão, porque isto é um requisito da lei. Ou seja, quando isto vai parar ao juiz, o juiz vai ter que olhar para esta lei e vai dizer assim, bom, mas onde é que o Benfica conseguiu de alguma forma utilizar esta informação para falsear? Falseou? Ou onde é que falseou? Repito também, aliás, relembro que no âmbito do despacho da acusação refletem sobre as épocas de 2016-2017 e, salvo erro, 2017-2018. Portanto, tem que haver uma ligação. A Benfica SAD, o Ministério Público tem que provar que a Benfica SAD pegou nessa informação a que teve acesso, permitidamente ou não, ou que foi solicitado ou não se sabe, e depois utilizou em seu próprio benefício para obter um resultado. Coisa que não parece seja possível também no âmbito deste processo. Portanto, a ligação ao futebol, à falsidade ou à tentativa de alterar esta verdade esportiva, é aqui que cai também esta ideia. Porque isto enfim, acaba por ser um panorama muito arrojado por parte do Ministério Público. Atenção, aliado a determinados factos, como a Constituição da SAD do Benfica, mais para o final, que é legítimo, não digo que não, a não existência de arguidos representantes da Benfica SAD, que não é assim tão extravagante como deveria ser, é bastante comum e até faz sentido, honestamente. Porque se nós partimos do pressuposto que Paulo Gonçalves é uma pessoa, um funcionário da SAD, não representa a SAD, a não ser que seja mandatado oficialmente para o efeito, ou por escrito, ou através de procuração, é uma pessoa que tem uma ligação direta à SAD. Sim, senhora, mas isso é suficiente para representar a SAD? João, só estou a dizer é o seguinte, não embandeiremos em Argas assim, que não lá está nenhum administrador, isto daqui cai pela base. É que amanhã que temos esta tese, amanhã são constituídos administradores e acabou. Claro. Não é? Agora, vamos lá ver. Como é que se antecipa a tese favorável? Não é? E, portanto, vamos lá ver uma coisa. É assim, não embandeiremos. Agora, há aqui uma coisa que eu também, aqui o Pedro Santos Guerreiro, se calhar lembrar-se-á mais do que isso, escreverá sobre isto. Mas, de facto, é uma coisa, é assim, estamos a falar que isto é muito duro e muito rude em relação ao futebol. Não é tanto quanto isso. Imaginem que esta acusação era feita ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro. O que é que tinha acontecido? O que é que o país estava a pedir? Isto é feito a uma pessoa... Ouça, e a única coisa é o Presidente do Benfica falou e acabou. E as pessoas acham que isto está resolvido para já. Portanto, ainda não estamos na fase em que tratamos... Mas o que é que acha que seria pedido? Não. O que é que acha que seria pedido a um Presidente da República ou a um Primeiro-Ministro nesta situação? Não concretizou a sua ideia. Somos muito mais exigentes em relação à parte política e, portanto, é assim que normalmente que nós, cidadãos, exigimos que dizemos tão mal da política e somos tão cáusticos em relação à política e que a política é um bocadinho a parte do laxismo, etc, estamos a fazer aqui que a política tem outras regras, se calhar, que não têm outro... Mas o que está a dizer é que, perante isto, por exemplo, os adeptos do Benfica deveriam pedir a saída do Luís Filipe Vieira. Perante isto, muito menos numa fase em que acabou agora. Estou a dizer é que é o seguinte, é para compreendermos a relatividade das coisas, ou seja, também não estamos aqui a falar de uma coisa tão transcendente. Ou seja, se fosse política, exigia determinadas situações. O Presidente do Benfica veio dizer, veio sossegar e está resolvido. Na parte esportiva, o Presidente do Benfica tem uma acusação sobre a SAD, sobre ele, indiretamente, embora não gostando do nome, de que praticou 28 crimes de falsidade informática, de acesso aos tribunais, usando passwords da AIDB. E não diz, eu respeito os tribunais. A SAD nunca seria capaz, não diz isso. Diz, confia em nós vamos jogar, nós vamos ganhar, nós vamos estar, mas aquela componente que é a não desportiva passa-lhe completamente ao lado. É evidente que tem que dizer. O Presidente do Benfica esse é que é o grande problema. O grande problema é entender-se que o foco deste processo está na questão da sanção acessória e por isso confiança aos adeptos, aos sócios, e não virar para o lado e dizer assim, atenção, esses 28 crimes, esses sim, pode dizer que em dimensão são 28, mas não tem o mesmo peso de um. Mas é um facto que 28 crimes desta natureza, até em termos de moldura penal, é superior a um crime de corrupção. E tinha que desmentir, tinha que dizer, nós respeitamos os tribunais, nós seríamos incapazes, quer eu, quer qualquer membro da administração, tinha que dizer, e aí havia um distanciamento do outro protagonista que é acusado a título individual. O Presidente do Benfica não é verdade que tenha feito uma distinção, uma mudança de
plano relativamente ao arguido. Mas deixa-me dizer, falta só para anteriores. recentrar o assunto, o Presidente do Benfica não é um agente desportivo, o Presidente do Benfica é um agente de poder. E aquilo que o Presidente do Benfica fez não foi como agente esportivo. Aquilo que o Benfica fez tem a sua área de poder, a sua esfera de poder. Aquilo que te falou é para quem ele tem que representar e para quem ele tem que garantir o seu poder. Ponto final. Agora, se estamos aqui todos a analisar em termos objetivos, é por isso que eu digo assim, em determinadas situações, agora, o Presidente do Benfica fez o que tinha a fazer. Poder-se-á dizer, mas depois, ao fim de 10 processos, continua com o mesmo processo. Não, mas para já a única coisa que ele teve de preparar é com este processo. E com este processo, naquilo que era essencialmente ficar bem na fotografia, ele ficou hoje. Ponto final. Eu, como cidadão, não estou aqui, percebo que a sua defesa é do Benfica, eu, como cidadão, esperava que alguém que é acusado de 28 crimes diga, atenção, estejam descansados, que nós aqui na instituição, nós na nossa instituição, nunca aceitaríamos que alguém, muito menos cometer, factos dessa natureza. Eu acho que isso era o mínimo possível que se tinha que fazer. Mas sabe uma coisa, só os arguidos é que podem mentir, as pessoas que não são arguidas não podem. Não ligamos da Silva, É arriscado. Essa é que é uma tese arriscada. Não, ouça, e o Presidente do Benfica não pode. Há uma coisa que há uma coisa que eu tenho a certeza. Posso dizer aqui, a única coisa que eu tenho a certeza é que o Luís Filipe Vieira não mandou ver nenhum processo, nem tratou daí. E ele, pessoalmente, não pediu a ninguém, nem sequer queria lá saber do A, do B ou do C. Dele, eu tenho a certeza que não pediu nada. É a única coisa que eu sei. Mas agora, sendo, Rui Gomes da Silva, mas estando o braço direito de Luís Filipe Vieira... Mas os braços direitos, é o problema dos braços direitos. Salve o Sarkozy, que no livro de testemunhos diz que na política a gente tem que ter dois cuidados. Isto é poder político, isto é poder só, não tem nada a ver com desporto. Tem que ter dois cuidados. Um é escolher as pessoas e o outro é saber a informação que lhe deve chegar. E os bons políticos conseguem fazer as duas coisas bem, e os maus políticos conseguem fazer estas duas coisas más. Ouça, vamos lá ver. Houve um momento aqui, infelicidade, de escolher o Paulo Gonçalves? Não sei, mas Paulo Gonçalves também foi útil a muitas coisas em Luís Filipe Vieira, portanto, é por isso a única Obviamente coisa que não dá estranho, para alterar o passado, mas pode haver aqui uma alteração em relação ao futuro. Ou seja, para o futuro podemos todos mudar. Não, mas o passado é que nos trama, sabe? Eu gostaria de perguntar, nestas situações, Rui o Gomes da passado Silva, é que nos seria expectável agora, ou seria, no fundo, indicado que o Luís Filipe Vieira cortasse de vez com Paulo Gonçalves, porque isso não aconteceu até agora. Acho que não vai fazer. Que é que lhe diga. E aquilo que eu estranho é que esta linha de defesa do Benfica faça divergir Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves. Não vai fazer. E porquê é que não o vai fazer? Ouça, porque para mim seria uma surpresa, vamos falar em bom português, seria uma surpresa Luís Filipe Vieira deixar aqui Paulo Gonçalves. Agora, se me diz assim, mas em termos objetivos não é isso que ele está, mas acho que não vai acontecer. Mas eu estou a dizer, é por razões, por conhecimento de factos... Eventualmente por algum receio de que Paulo Gonçalves, havendo esse corte, possa se calhar dizer aquilo tudo que sabe? Não acabamos de refletir que é o braço direito de Luís Filipe Vieira. Repara uma coisa, há determinados trajetos comuns. Não sei, eu tive, nos 30 anos que estive na política, tive trajetos comuns que acontecesse, como é evidente, as pessoas têm... O facto de estarmos todos os dias a discutir a mesma coisa, etc., gera... As pessoas dizem, mas pensam a mesma coisa. Não, gera uma uniformização de pensamento. Ou seja, possivelmente os seus colegas aqui na SIC, possivelmente no Expresso, em relação a determinadas coisas. Ou seja, o facto de discutirmos todos os dias a mesma coisa, os escritórios de advocacia pensam isto. Aliás, geralmente vai-se buscar alunos de outras universidades, de outras para começar a ter outras teorias, outras coisas e ter coisas mais recentes. Portanto, o facto de terem ali um caminho paralelo de 14 anos, ou 13 anos, ou 12 anos, Paulo Gonçalves com Luís Filipe Vieira, acredito que tenham muito do unanimismo, não no sentido pernicioso e sentido negativista da terminologia, do termo, mas na ideia de querem caminhar em termos comuns. E, portanto, ou seja, eu acho que serão duas faces da mesma moeda, e é por isso que eu acho que, no limite, não ficará bem a Luís Filipe Vieira deixar cair Paulo Gonçalves, e acredito que não o fará, nem acharei possível, ouça, digo aqui com convicção, que Paulo Gonçalves deixe cair o Benfica. Porque no limite as pessoas perguntam, mas não achas que Paulo Gonçalves um dia pode dizer e contar tudo? Não acredito, porque está a ver Paulo Gonçalves, possivelmente... Mas acha que os adeptos do Benfica vão conseguir compreender essa ligação do Luís Filipe Vieira a Paulo Gonçalves? O mais fácil nisto tudo é dizer mal. Repara, há duas ou três coisas no Benfica que eu sei, se for um sítio, com pessoas do Benfica, sei que têm palmas a bater. E, portanto, nesta perspectiva de querer... Por exemplo, neste caso, neste momento, a minha ideia é ter um projeto alternativo diferente. Não tem nada a ver com a parte nem judicial, nem com a parte de pessoal, nem nada. Tem a ver com ideias. Porque a coisa que é mais fácil neste momento é, precisamente, deixar aqui Paulo Gonçalves. Ouça,
Não acredito que o façam, está a ver? Porque o Paulo Gonçalves teve a sua importância, ou seja, até o momento em que chegou, por boas imagens, o Paulo Gonçalves teve a sua importância. Eu não estou a dizer... E o mais fácil para mim, se quer que lhe diga, é chegar aqui e dizer assim, Paulo Gonçalves é uma pessoa que veio de outro clube, portanto não nos merece nenhuma consideração. Ou seja, eu trabalhei várias coisas, sei que o Paulo Gonçalves possivelmente veio de outro clube, como vieram outras pessoas dentro do Benfica, chegaram a um determinado momento, por razões profissionais, fizeram o máximo que fizeram. Agora, assim, se é aquilo que tu queres, não vou responder a essa pergunta, como se calhar se perguntássemos aqui, metade de nós levaria o Paulo Gonçalves com ele para o outro lado e a outra metade não levaria. Nem estou a falar disso. Mas agora, chegados ali, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves foram duas faces da mesma moeda. Ou seja, eu não acredito, mas daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, chega aqui e diz assim, olha, Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira pegaram-se. Acredito que pode acontecer, mas eu não acredito. Mas é uma convicção que eu tenho daquilo que conheci lá dentro, mas não tenho mais do que isso. E o João há pouco aflorava aqui um bocadinho esta ideia do facto de Paulo Gonçalves ser braço direito de Luís Filipe Vieira. Sim, há bocado falávamos até desta separação de caminhos em termos de arguidos no âmbito deste processo relativamente a ambos. À SAD e ao Paulo Gonçalves. Eu acho que até no primeiro comunicado do Benfica, o Benfica emite 2 comunicados relativamente a este processo e hoje há a declaração do Presidente. O primeiro comunicado, há ali já uma separação, ou seja, efetivamente teria que haver necessariamente exposição. Há outros comunicados lá para trás. Certo, mas estou-me a referir apenas ao processo, ao Etopara. É o de sexta ou de sábado. Exatamente. O primeiro comunicado está relacionado com a Constituição do Benfica, SAD como arguido, é referido, o que é referido relativamente já a um princípio de defesa, relativamente a essa Constituição, e já há ali uma separação indireta relativamente ao Paulo Gonçalves. Segundo comunicado, mais recente, há uma separação clara e óbvia, mas que faz todo o sentido. Isso implica deixarem de trabalhar em conjunto? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Primeiro, estamos numa fase que acabou agora, repito, o inquérito. Vamos partir agora para outra fase diferente do processo penal. Segundo, há muita coisa que está em movimento, quer dizer, não estamos a falar de uma empresa típica, estamos a falar de uma empresa completamente atípica, enfim, num mundo peculiar, que é o mundo do futebol, em que não fico chocado, mas o Presidente do Benfica fala para os adeptos do Benfica e a malta aqui quer saber do futebol. A malta não quer saber se entra no sítio, se não entra nos sítios. Se o Benfica ganhar, atenção. 90% do processo judicial está resolvido. Se o Benfica perder, 90% do processo judicial está perdido. Esta é que é a realidade. Não estou a defender essa tese. Não, essa é a realidade que tem provocado um agravamento de um ADN que é naturalmente, tendencialmente, assim, exclusivo da prática desportiva e associativo, mas que hoje, fruto dos protagonistas não serem jogadores nem treinadores, serem protagonistas que escolhem matérias-primas fora desse espectro, digamos assim, desportivo, que deu estas consequências. Estas e dos outros processos que são aqui mencionados. É por isso que nós hoje lemos aqui a acusação e foi ver isto, e foi ver aquele, e o processo do Porto, como aqui já disse ainda há pouco, e foi ver os e-mails, e foi ver isto, e foi ver aquilo, mas comprometeu, corrompeu, deu dinheiro a algum árbitro, vendeu um jogador e ficou com luvas. Vezes esses casos, que eram os casos que nós achávamos que existiam no futebol, e que aí estava a gravidade da prática desportiva e dos ilícitos nessa prática desportiva, não está lá. O que está lá é alguém que, depois, enquanto transitando de um clube para o outro, conseguiu arranjar uma estratégia, isto em termos de acusação, que lhe dava mais informação ao presidente do clube. Com isto ele conseguia estar, com os seus recursos, com a sua estrutura, mais ativo para se defender e para acusar outros clubes fora daquilo que é a prática desportiva e do que é o campo e do que é o balneário. É evidente que há um outro clube aí que fez a luta no balneário de forma cruel. E por isso também é preciso censurar isso, porque há vítimas. Mas aqui também há vítimas. Quem é que são vítimas? Os cidadãos. Aqueles que gostam de futebol, mas que ao mesmo tempo gostam da separação de poderes. Ao mesmo tempo gostam que fique imaculado o funcionamento judicial, em que o princípio do inquérito, da acusação e do julgamento, não seja, digamos assim, perturbado para que alguém, de forma bisbilhoteira ou interessada, ou por razões que sejam, que o faça. Porque se estivesse aqui, se for lá ver o processo e com isso conseguiu esta vantagem, não está cá nada. Está cá escrito como objetivo, o objetivo era ver, para antecipar diligências. Não diz que fez uma diligência. E mais uma coisa que é curiosa, que diz assim: o Paulo Gonçalves e o Sport Lisboa e Benfica foram oferecendo. Dá a ideia que são duas entidades. Então, quem é que pelo Benfica foi oferecendo camisolas? Quem é que pelo Benfica foi circulando informação? Se diz que é Paulo Gonçalves e o Benfica tem que ter uma representação própria. E aí houve aqui uma timidez na menção das pessoas físicas que, porventura, comprometem o Benfica. Porque se podia ter dito Paulo Gonçalves, por si, e enquanto representante do Benfica, com o consentimento da estrutura diretiva do Benfica,
fez isto. Então o que havia era uma coautoria. Ele praticou os factos e arrastou... Eu espero que o juiz da causa não esteja a ouvir. Não é o Isto é o fim do mundo. Você não dê argumentos aos homens. Mas o problema não está a ver. Eu estou aqui como Você não cidadão me para dar informação. Sempre estive aqui de forma gratuita e por isso não sou... Você devia não ser sou no vendido painel. ao Panathinaikos. Entra a questão da prova, não é? Agora, o que está aqui, Aí entra a questão da prova. é evidente que entra a questão da prova. O que está aqui em causa é assim, as pessoas em casa gostam do Benfica, gostam do Sporting, estão a ver isto na perspectiva de futebol. Mas nós temos que ver isto numa perspectiva com outra dimensão. Você vá dizer isto ali ao Topo Sul, vá lá, entra lá um dia deste e vai dizer sempre, meus amigos, venha aqui dizer... Não vou candidatar no clube. Nós temos uma responsabilidade coletiva de fazer passar ideias que são mais nobres, porventura, sem que esmaguem as outras, mais nobres do que aquelas que são a mera retórica para desportivo ou para ser eleito num clube, não é? É preciso censurar e exigir de quem lá está que se demarque completamente deste tipo de práticas. Isto é um... Agora, se tu dizes, o apito dourado, e ninguém podia dizer que eu não sou a favor disto, ou vou dizer, porque a pessoa estava lá dentro, aquilo era no estádio, era nos jogadores, nos árbitros, eu percebia isso. Agora aqui, a pessoa não diz, a direção, a administração da SAD não diz, não faz um reclame a dizer, nós somos completamente contra crimes informáticos, violação do segredo de justiça, era só o que faltava, nós aqui na casa, isso era o que faltava, então não diz isso. Anda com miudezas filosóficas a dizer que, efetivamente, assim, assado, e nós estamos aqui, defendemos a honra e defendemos a conta. E não censura isto. Não pode ser, não é? E mostra nos debates televisivos, está aqui uma acusação que foi ontem contra si, aqui constituído arguido contra si, amanhã vai ser alvo de uma apreensão, ou vai ser alvo de uma busca. E julga destes e depois está lá o presidente e a direção dos clubes a bater palmas ao seu satélite que está nesses palcos desportivos ou que está a fazer artigos de opinião para os jornais. Querem aumentar ainda mais a tiragem dos jornais, aumentar mais as horas, digamos assim, que se passa na televisão a ouvir falso futebol, porque metade daquilo não tem. Não, então, pois não conta com isso. Então é preciso cortar isto, pôr para o lado, que é para começar a ver pessoas a falar de futebol, de penaltis, de livres, de árbitros, de jogadores, e tudo isso é que é importante. João, queria concluir a sua ideia? Eu acho que a última frase do Presidente do Benfica na declaração de hoje é esclarecedora relativamente a isso. Ele termina a dizer viva ao Benfica, porque é isso que exatamente as pessoas querem ouvir, mais as próprios meios de comunicação, sem desprimor, como é óbvio, refletem sobre isto. Ou seja, o que é que andaram hoje os meios de comunicação praticamente todos a fazer? Há uma ligação ao desporto, o Benfica pode ser sancionado, pode perder pontos, pode perder campeonatos. Há uma tentativa inequívoca, direta, expressa e clara da parte dos meios de comunicação para alcançar esse objeto. E, portanto, é inevitável também, parece-me a mim, a Benfica SAD ter que responder relativamente perante esse panorama que é sujeito. Obviamente não direi o discurso a 100%. Eu, como cidadão, há bocado estava a brincar, quer dizer, há um ex-dirigente do Barcelona que disse uma vez uma empresa como o Barcelona, quando fez até a passagem das pastas para a nova direção, disse, não venham para aqui com engenhos financeiros, jurídicos, não vale a pena. Se a bola entrar, está tudo bem, está tudo resolvido. Portanto, esta é a realidade do futebol, é um mundo à parte, é assim que tem que ser visto. Há um livro do Fernando que diz a bola não entra por acaso. Exatamente. Sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa na vida é eu hoje de manhã acordar cedo e o meu filho com 11 anos chegar ao pé de mim, que hoje em dia com aquelas coisas, e dizer, pai, isto é verdade. Pois. É a dúvida. Aquela diz Benfica pode ser condenado de 3 a 6 meses. Isto parceiros, isto patrocinadores. E eu ali digo-lhe, não há problema, e ele diz, mas porquê? Porquê é que não há? Porquê é que o Benfica dá nisto? Isso é que é difícil de explicar. E sabe o que é difícil de explicar? E eu acho, isso é que tem a ver... É aos estagiários que estão no meu escritório, dizer assim, então, mas aquilo pode-se usar as passwords dos juízes, dos procuradores, então aquilo é um granel desse tamanho, então tem-se acesso aos processos todos, então aquilo é assim, sem mais nem menos, então pode tirar... Eles sabem que isso não é impossível. Mas essa é a preocupação. A preocupação é como é que nós deixamos um sistema, digamos assim, tão invasivo. Manda embora esses estagiários, que esses estagiários não davam os advogados. Não venha com ideias, que isso é perigoso. Estamos no limite do nosso tempo. Eu queria ainda colocar aqui uma última questão ao Rui Gomes da Silva, porque há pouco o Rui manifestava aqui algum receio de que este processo, no fundo, lança algumas dúvidas que na hora de decidir, muitas vezes a favor ou contra o Benfica, isso pese. Eu não estou a dizer que seja conscientemente no subconsciente, está a ver? É assim, eu se tiver medo de dizer assim, há um processo aqui, o Benfica está acusado de várias coisas. Eu, na dúvida, no subconsciente, aquilo que eu temo é que na próxima vez que há um lance daqueles que não sejam decisivos, seja aplicado a minha pergunta em relação a dúvidas que este tipo de processos possam suscitar é se lhe suscita também alguma dúvida em relação a Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica.
Ouça, eu estou farto de dizer, Luís Filipe Vieira tem legitimidade para ser Presidente do Benfica, ganhou eleições. Até às próximas eleições contará. Repara, tem a ver com uma avaliação pessoal. Não depende do resultado deste processo, por exemplo? Não, vamos lá ver uma coisa. No limite dependerá sempre, não é? Se no limite o Benfica for condenado por corrupção, se descer de divisão, se tiver menos 5 pontos, eu amanhã vou obrigado a dizer... Ouça, nem é preciso mais processo. Imagino que neste processo, qualquer que ele seja, o Benfica desce de divisão, o Benfica perde pontos, o Benfica é obrigado a indemnizar, não sei o que mais. Ouça, não é Luís Filipe Vieira, toda a gente está envolvida, não haja dúvidas sobre isto, não há aqui inocências nem... Ouça, pode-me dizer assim, mas as pessoas não vão querer sair. Ouça, como o Presidente do Sporting não quis sair depois de tudo aquilo, como há ministros que depois de várias coisas continuam lá, como há tantos casos lá fora que a gente conhece. Agora, vamos lá ver uma coisa. Há aqui uma consciência, eu não diria moral republicana, mas de alguma maneira, se fosse traduzível, haveria também no desporto uma moral, que não sendo republicana é de alguma maneira uma moral que tem a ver com comportamentos, com ética, com valores, com moral, com a tal verdade esportiva que obrigará a que quem fosse condenado de uma coisa destas, eu não quero acreditar que o Benfica vá ser condenado. E, portanto, para mim, a condenação do Benfica é um elemento que não entra no meu quadro de raciocínio, está a ver? Portanto, ponto final. Agora, se é assim, mas isso pode acontecer... E não entra também nesse seu quadro de raciocínio uma saída de Luís Filipe Vieira neste momento? Não, aliás, eu lhe digo uma coisa, hoje vinha para cá a caminho da SIC e vinha a ouvir na rádio a declaração do Presidente do Benfica. E uma coisa, um dos jornalistas dizia, então Luís Filipe Vieira admitia essa hipótese, embora essa não fosse muito previsível, mas não apresentou a sua demissão. Como? Era não o conhecer. Nossa, é assim, admitir que Luís Filipe Vieira iria apresentar a demissão, é assim, Luís Filipe Vieira há uma coisa que eu também tenho a certeza, como acho que não vai deixar cair Paulo Gonçalves, até ao limite de tudo, nunca Luís Filipe Vieira sairá da presidência do Benfica. Só sairá em duas situações, ou obrigado por perder eleições ou obrigado por alguma razão exterior à sua própria vontade. Também poderemos admitir que Rui Gomes da Silva não será candidato em breve à presidência do Benfica. Mas eu acho que vai haver eleições antecipadas no Benfica. E será candidato nessa altura? Serei candidato, mas não é para isso que temos aqui a discutir. Serei candidato por uma razão muito simples, porque aquilo me está a perguntar, porque não tem nada a ver com questões judiciais, tem a ver com projetos alternativos, porque já expliquei muitas vezes, e tem a ver com aquilo que eu acho que é preciso fazer do Benfica, passar para quê? Para que o Benfica não vai fazer deste processo uma oposição a Luís Filipe Vieira? Nunca farei. Há coisas na vida que uma pessoa percebe. Sabe porquê? Dizia um grande marqueteiro que elegeu o penúltimo, salvo erro, ou antepenúltimo presidente do Brasil, dizia uma coisa, em política, quem bate perde. Tome nota. Meus senhores, muito obrigada aos 4 pela presença neste especial da informação na edição da noite. A propósito do processo toupeira, já foi conhecida a acusação, além de Paulo Gonçalves e de 2 funcionários judiciais, também está acusada a SAD do Benfica. É o ponto final na edição da noite. Daqui a pouco vem o Negócios da Semana com o José Gomes Ferreira. Boa noite, continue connosco.